Concedo a palavra ao conselheiro Antônio Joaquim para relatar o processo número 1 da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, digníssimo procurador do Ministério Público de Contas, trata-se das contas anuais de governo da Prefeitura de Sinop, referente ao exercício 2024, sob a responsabilidade do senhor Roberto Dorner. O município localizado no norte mato-grossense tem estimado uma população em 2024 de 216 mil habitantes. E na economia destaca-se que o PIB per capita avaliado no exercício de 2021 foi de R$ 64.607. O índice de gestão fiscal totalizou 0,86, o que demonstra que o município alcançou o conceito A, gestão de excelência no que concerne ao ranking de Mato Grosso. Ele ocupa a 12ª posição em relação à questão fiscal. No exercício de 2024, as receitas arrecadadas, líquidas, excluídas intra-orçamentárias, totalizaram 1,2 bilhões, sendo que desse valor, 44,5% foram receitas de transferência corrente e 29,9% receitas tributárias próprias. Destaca-se que o grau de dependência do município em relação às receitas de transferência foi de 48,3%. As despesas realizadas, exceto intra-orçamentária, totalizaram aproximadamente 1,09 bilhão, sendo que desse valor, 42% foram despesas com pessoal e encargos sociais e 13% foram investimentos. O município garantiu recursos para a quitação das obrigações financeiras, apresentando disponibilidade financeira bruta no valor de 398 milhões e líquida no valor de 334 milhões. O resultado financeiro evidencia que a cada R$1 de restos a pagar inscritos, houve R$ 6,3 de disponibilidade financeira, indicando a existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos restos a pagar processados e não processados. Com relação à educação, o município aplicou 28,005% da receita base. Na remuneração dos profissionais do magistério, o percentual foi de 89,3%. Na saúde, foram aplicados 35,1%. É um conselheiro Maluf, que é o nosso presidente da Comissão de Educação, assim, eu chamo sempre a atenção que praticamente 100% dos municípios investem na saúde mais do que o obrigatório pela Constituição, que é de 15%, né? Então, assim, é uma coisa importante da gente ter essa consciência que, apesar dos investimentos municipais e o próprio Estado serem muito relevantes, o problema de saúde continua com gravidade em alguns setores, né? E recursos não faltam, né? É muito dinheiro que existe aplicado na saúde. Quer dizer, de 15% obrigatório, o prefeito aplicou 35,15%. Os gastos com o pessoal do Poder Executivo corresponderam a 42,9% do total da receita, e os repasses ao Poder Legislativo foram de 3,74%, ficando dentro do limite constitucional. O índice de transparência de Sinop, avaliado em 2024, ficou em nível diamante, atingindo 95,16% dos quesitos obrigatórios. Aqui eu tenho o dever de fazer um elogio explícito pelo atingimento desse índice de atendimento dos nossos critérios do Programa Nacional de Transparência, porque do mesmo jeito que eu tenho feito críticas, eu tenho que fazer os elogios quando o gestor cumpre esse dever. Quanto aos indicadores de resultados das políticas públicas, destacam-se os seguintes pontos. Na educação, verifica-se pelo último índice de desenvolvimento
da Educação Básica, o IDEB, realizado em 2023, que o desempenho do município nos anos iniciais está acima da meta do Plano Nacional de Educação, médias de Mato Grosso e Brasil. Contudo, o IDEB, nos anos finais, está abaixo da meta do Plano Nacional de Educação, médias de Mato Grosso e Brasil. Quanto ao acesso à educação infantil, os dados apontam uma situação preocupante. Segundo o sistema Radar, 1,3 mil crianças aguardam vagas em creche. Na saúde, os indicadores que merecem maior atenção da gestão municipal são os indicadores de mortalidade por acidentes de trânsito, prevalência de arbovirose, taxa de detecção de dengue, taxa de detecção de hanseníase e percentual de hanseníase com grau 2 de incapacidade, pois apresentam níveis muito elevados, exigindo a adoção de medidas urgentes para melhorar a segurança no trânsito e prevenir novos óbitos. Intensificação das ações integradas de vigilância, saneamento e mobilização social para conter a transmissão da dengue, fortalecimento do diagnóstico precoce da hanseníase, capacitação das equipes de saúde e aprimoramento das condições sociais, bem como a ampliação das estratégias de prevenção de incapacidades, garantindo o diagnóstico oportuno e acompanhamento adequado dos casos. Quanto aos apontamentos nos autos, a unidade técnica narrou no relatório técnico preliminar a ocorrência de 8 achados de auditoria contendo 8 subitens, 2 de natureza gravíssima, 5 de natureza grave e 1 de natureza moderada. Após a análise apresentada, a unidade técnica concluiu pelo saneamento das irregularidades relacionadas a registros contábeis incorretos e as ações de combate à violência contra a mulher, permanecendo com as demais irregularidades. O MP de Contas, por intermédio do parecer subscrito pelo procurador William de Almeida Júnior, além de concordar com a unidade técnica pelo saneamento das irregularidades citadas, acrescentou ao seu entendimento o saneamento da irregularidade relacionada à ausência da previsão da LUA de recursos para a execução de políticas públicas de prevenção à violência contra as mulheres, mantendo os demais achados com emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas com recomendações. Após a apresentação de alegações finais, os autos retornaram ao MP de Contas, oportunidade em que ratificou o último posicionamento. Esse é o relatório, presidente. Coloco em discussão o relatório. Na discussão, presidente. Discutir, doutor Alisson, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, todos que nos acompanham. Uma ótima tarde a todos. Meus caros conselheiros, eu percebo aqui a necessidade de uma manifestação complementar oral, de modo a sugerir a emissão de parecer prévio favorável à aprovação com ressalvas. Digo isso, excelências, porque permaneceu nos autos 2 irregularidades gravíssimas, o que ensejaram o parecer do MPC anterior pela emissão de parecer prévio contrário. Mas eu percebo que essas irregularidades, apesar de serem configuradas como gravíssima e estarem assim denominadas pela equipe técnica, não tiveram o condão de atrapalhar os resultados das contas de governo do exercício de 2024 em relação à Sinop. A primeira delas, conselheiro Walter, diz respeito à não aplicação no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente de 100% dos recursos do Fundeb. Faltou a Sinop aplicar R$ 341.682, mas este valor foi devidamente aplicado no quadrimestre seguinte. E este valor representa apenas 0,2% do total dos recursos que foram recebidos pelo Fundeb. Então, eu retiro a gravidade desta irregularidade, de modo a considerá-la apenas como grave e não prejudicar a análise global das contas. Da mesma forma, a segunda irregularidade gravíssima mantida diz respeito à aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Irregularidade que este tribunal já tem reconhecido como não sendo suficiente para ensejar
um parecer contrário à aprovação dessas contas, de modo que, seguindo a jurisprudência majoritária deste tribunal e considerando ainda os resultados positivos da gestão, um resultado de execução orçamentária superavitária em mais de 54 milhões, quociente de disponibilidade financeira de R$ 6,37 de disponibilidade para cada real inserido em restos a pagar, quociente de situação financeira também muito superavitário, eu me manifesto pelo Ministério Público de Contas, sugerindo a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Sinop, referente ao exercício de 2024. Encerrada a discussão, em votação. Presidente. Com a palavra o conselheiro Guilherme Maluf. Só para colocar um tema em debate aqui, que eu acho que é importante, o conselheiro Antônio Joaquim fez um registro de que o Sinop gastou mais de 30% na saúde, 35%. Hoje, boa parte dos municípios utilizam emendas parlamentares no orçamento da saúde, até porque 50% das emendas têm que ser aplicadas na saúde. Isso é uma estratégia que o governo, tanto federal quanto o governo estadual, tem usado. Quando você tem um excesso de gasto, eu não vejo problema. Mas veja bem, quando nós não temos o gasto suficiente, o ponto para debate aqui é: emendas parlamentares constituem recurso próprio do orçamento para contar até chegar aos 15%? Ou não? Então, eu queria ouvir a opinião dos senhores, tá? Porque emenda parlamentar hoje virou praticamente um custeio na saúde. Então, eu vejo que isso, se, por exemplo, eu estou aplicando, para chegar nos 15%, eu estou usando emenda parlamentar. Eu fico preocupado com isso, porque não é um gasto fixo. Eu, pessoalmente, acredito que isso não deva ser utilizado como recurso próprio. Não deva contar como recurso próprio. Essa é a minha opinião. Tudo bem, precisa ser mais tecnicamente avaliada, mas é algo que nós vamos conviver muito com isso. Entendo como um tema importante e eu confesso também que tenho essa dúvida. Vamos ver se o conselheiro Valdir, ex-secretário de Fazenda, talvez possa, porque o recurso próprio, o que é o recurso próprio? Quando entra no caixa do ente federativo, da prefeitura, ele passa a ser recurso próprio. Então é o seguinte, o que é recurso próprio? Porque a partir do momento que está no caixa de uma prefeitura, por exemplo, passa a ser recurso próprio, e aí há que se perceber e que se pesquisar se o ente pode utilizar aquele recurso de qualquer maneira e para colocar onde pretende, em qualquer lugar, em qualquer rúbrica. Conselheiro Valdir. Obrigado, senhor presidente. Permite-me, antes de qualquer coisa, cumprimentá-lo e cumprimentar também todos os conselheiros, o CMP de Contas, na pessoa do Dr. Alisson. Mas, duas coisas. Antes disso aqui, Sinop é o primeiro município que tem autonomia financeira acima de 50%, que nós julgamos esse ano, conselheiro Antônio. Está com 48% de dependência de transferências, primeiro município. A questão dos 35% de saúde, eu até anotei aqui, 35,15%, acho que nós temos duas coisas, conselheiro. Uma, Sinop é um centro, e se desloca para lá muita gente dos municípios daquela região, que é nordeste, não é norte, que é daquela região, enfim, de Sinop, se desloca para lá. Segunda coisa, se for só gasto com saúde de Sinop está muito doente, francamente. A população está muito doente para gastar tudo isso. Mas as emendas parlamentares não devem compor o limite de 25%, de 15%, porque as receitas vinculadas não têm emendas parlamentares que são transferências voluntárias.
E eu vou ser bem sincero, os deputados colocam 50% da saúde, que é uma forma simpática de justificar suas emendas. Essa é a verdade. Não é porque a saúde precisa, é porque é uma forma simpática de dizer para o povo, eu estou aplicando o dinheiro na saúde. E o povo acha que esse dinheiro está sendo bem aplicado. Agora, será que tem eficácia? Será que esse povo melhorou de saúde ou continua doente? O ano que vem nós vamos ver nas contas de 2025 se Sinop melhorou a saúde com esse gasto. Mas não deve compor o cálculo de base para efeito de aplicação de saúde nem de educação, porque a Constituição fala das receitas vinculadas, e de emenda parlamentar não é uma receita vinculada, não é uma receita própria, é uma receita voluntária. Temporária, né? E temporária, é voluntária, não pode incorporar o gasto. Se o município gastou 15%, considerando emendas parlamentares, ele não gastou os 15% da vinculação. Mas, conselheiro Valdir, a contabilidade não permite, com certeza. Não permite, não, eu também acho que A não. resposta é objetiva ao conselheiro Guilherme Maluf. As transferências voluntárias a qualquer título não estão contabilizadas para efeito Para desse de percentual. vinculação. É isso. E são os dois lados, né, Excelência? Eles não entram como base de cálculo e também não entram como despesas realizadas. Pode entrar como despesa realizada, mas não para compor, não para justificar o limite. Vamos para o voto, então, conselheiro Antônio. Mas bom, o debate é importante. Eu deixei para falar por último, até porque realmente sabia que os dois secretários de Fazenda seriam titulares, né? Mas eu entendo o seguinte, a emenda realmente não entra nos 15%, porque é 15% da receita corrente líquida. E as emendas não fazem parte da receita corrente líquida. E até são temporárias também. Mas o que eu pergunto é o seguinte, os auditores nossos, quando chegam nesse percentual de 35%, certamente eles estão fazendo o cálculo sem a emenda ou com a emenda? Eu, sinceramente, não sei responder. Sem emenda. Então, eles gastaram mais do que 35% do orçamento, porque eles fizeram o cálculo sem emenda. Tenho aqui a afirmação do conselheiro Walter que é sem emenda. Eu não sabia se era ou não. Então, ele gastou mais do que os 35% do que foi o orçamento real. Né? Isso é que importa. Então, foi realmente recursos significativos investidos na saúde. Bom, concordei, ressalto, síntese do voto, ressalto que o agente político cumpriu os percentuais constitucionais e legais relacionados à educação, saúde e repasse de recursos do Poder Legislativo e gastos com o pessoal do Poder Executivo. Com relação aos achados apontados pela unidade técnica, registro que acompanhei a manifestação técnica e o Ministério Público de Contas quanto à manutenção da regularidade referente a divergências contábeis, uma vez que a gestão admitiu inconsistências. Concordei também com a manutenção das irregularidades relacionadas ao descumprimento da meta de resultado primário estabelecido na LDO e a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa, ressaltando que para esses achados entendi suficiente expedir recomendações à gestão. Além disso, considerando os argumentos e documentos apresentados pela defesa, acompanhei o entendimento da equipe técnica e ministerial quanto ao saneamento das irregularidades relacionadas à ausência do registro da cota-parte de royalties no demonstrativo da Receita e a inclusão no currículo de conteúdo voltado ao combate à violência contra a mulher, pois a defesa comprovou a regularização. Concordei também com o órgão ministerial acerca do saneamento da irregularidade relativa à ausência de recursos da LOA relacionados a políticas públicas de prevenção à violência contra as mulheres, tendo em vista que não há exigência legal expressa para que o município destine recursos específicos à referida finalidade. Por outro lado, divergi do Ministério Público, procurador Alisson, isso aqui não é em relação ao parecer, ainda sobre irregularidade. Divergi do Ministério Público e afastei as irregularidades gravíssimas relacionadas à aplicação. Portanto, não divergi. Aqui eu já estou acompanhando o parecer oral do doutor procurador Alisson, que se manifestou na sessão
fazendo essas modificações em relação a essa irregularidade e também fazendo a retificação em relação ao parecer favorável, não contrário, para as contas aqui relatadas. Diante do exposto, e considerando que a gestão apresentou resultados superavitários de equilíbrio financeiro, não acolho o parecer ministerial oral feito em plenário e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Sinop, exercício 2024, de responsabilidade do gestor aqui citado. Esse é o voto, presidente. Muito obrigado, conselheiro Antônio. Consultos demais conselheiros, se aprovam o voto do relator. Aprovado por unanimidade, processo número 184924, dígito 7 de 2024. Relator, conselheiro Antônio Joaquim, parecer prévio 85 de 2025. Resumo, Prefeitura de Sinop. Contas anuais de governo do exercício de 2024. Parecer prévio favorável à aprovação com recomendações, publique-se.